O mistério da trajetória de Karol Joseph Watt começou a ser traçado no dia 18 de maio de 1920, em Wadowice, na Polônia. Criado em um lar de fé profunda e disciplina militar por seu pai, o jovem Karol conheceu muito cedo o mistério da perda e do deserto afetivo. Antes de completar 20 anos, ele já havia enterrado sua mãe, seu irmão e, finalmente, em 1941, seu amado pai. O mistério de sua juventude foi forjado no aço do sofrimento e na resistência cultural. Quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939, o mundo de Karol desmoronou. Para evitar a deportação e o extermínio, o jovem universitário e aspirante a ator teve que trabalhar como operário braçal, em uma pedreira e em uma fábrica química da Solvay. O mistério de sua força residia na oração silenciosa entre o som das picaretas e o perigo constante das patrulhas da Gestapo, onde ele via no rosto de seus companheiros o sofrimento de Jesus, em 1942, em meio ao terror da ocupação. O mistério da vocação sacerdotal de Karol atingiu seu ponto de não retorno. Ele compreendeu que a cultura e o teatro eram formas de resistência, mas que o mundo precisava de uma libertação que só o Evangelho de Jesus poderia oferecer. Karol ingressou no seminário clandestino de Cracóvia, organizado pelo cardeal Sapieha no Palácio Arquiepiscopal. O mistério desse período foi o de uma vida dupla, operário durante o dia e seminarista escondido durante a noite. Ele vivia o mistério da coragem de Cristo em cada esquina vigiada, transportando livros proibidos e servindo ao altar em missas secretas. Karol via o extermínio de seus amigos e do povo judeu. E o mistério daquela escuridão apenas confirmava sua urgência em ser um portador da luz de Jesus para uma humanidade que parecia ter perdido a alma. O mistério da sobrevivência de Karol em 1944, durante a revolta de Varsóvia e a perseguição nazista aos jovens poloneses, foi visto por ele como uma proteção direta da Virgem Maria. Ele foi acolhido na residência do cardeal para escapar das prisões em massa. Ali, no silêncio forçado, ele mergulhou na mística de São João da Cruz e de São Luís de Montfort. Adotando o mistério do lema Totus Tuus, sou todo teu, ele entendeu que sua vida pertencia inteiramente a Jesus através das mãos de Maria. O jovem operário da pedreira estava sendo lapidado pela providência para se tornar o pastor que, décadas depois, desafiaria todos os totalitarismos do século. O mistério de sua juventude na Polônia ocupada foi a fundação de um edifício de esperança que nem o nazismo, nem o comunismo que viria a seguir seriam capazes de abalar. Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história inspiradora de um homem que mudou o mundo, Karol Wojtyła, mais conhecido como Papa João Paulo II. Sua jornada é uma poderosa lição de fé, coragem e resistência. Tudo começou na Polônia, um país sob a sombra do regime comunista. Nascido em 1920, Karol Wojtyła viveu em primeira mão os horrores da ocupação nazista e, mais tarde, a opressão soviética. Em meio a esse cenário sombrio, ele encontrou sua vocação. Em 1946, foi ordenado sacerdote, um ato de desafio num tempo em que a religião era vista com suspeita pelo governo. Como padre, e mais tarde como bispo e cardeal de Cracóvia, Wojtyła não era apenas um líder espiritual, ele era um farol de esperança. Ele usava o teatro, a poesia e sua paixão pela natureza para se conectar com os jovens, ensinando-lhes a importância da dignidade humana, da liberdade e da fé. Ele entendia que a cultura e a fé eram as armas mais poderosas contra um regime que tentava apagar a identidade polonesa. Ele não pregava uma revolução armada, mas sim uma revolução do espírito. Então, em 1978, o mundo ficou em choque. Pela primeira vez em mais de 450 anos, um não-italiano era eleito Papa, o cardeal Karol Wojtyła. Tornou-se o Papa João Paulo II. Sua eleição enviou uma onda de choque por todo o bloco de leste. Um homem que conhecia a opressão comunista por dentro estava agora no comando da Igreja Católica. Logo no ano seguinte, em 1979, ele fez algo que parecia impossível. Retornou à sua terra natal, a Polônia. Milhões de pessoas saíram às ruas para vê-lo. Não foi apenas uma visita papal, foi um despertar nacional. Suas palavras, "Não tenhais medo", ecoaram por todo o país, acendendo a chama da liberdade nos corações de milhões. Essa visita foi o catalisador que deu força ao movimento Solidariedade. O sindicato independente liderado por Wojtyła, que desafiou diretamente o regime. João Paulo II acreditava firmemente que a mudança viria não pela violência, mas pela força moral e espiritual. Ele apoiou secretamente o movimento Solidariedade, oferecendo orientação moral e encorajamento. Ele mostrou ao mundo que o comunismo não era invencível e que a fé e a determinação de um povo poderiam derrubar até mesmo os regimes mais opressivos. Ao longo de seu pontificado,
ele continuou a ser uma voz global pela liberdade e pelos direitos humanos. Suas viagens, seus encontros com líderes mundiais e suas mensagens incansáveis ajudaram a isolar diplomaticamente os regimes comunistas. Muitos historiadores, e até mesmo figuras como Mikhail Gorbachev, reconhecem que o papel de João Paulo II foi absolutamente crucial para a queda pacífica do comunismo na Europa Oriental, culminando na queda do Muro de Berlim em 1989. A história de João Paulo II é a prova de que uma única pessoa, armada com fé e coragem, pode inspirar milhões e mudar o curso da história. Ele não apenas liderou uma igreja, ele ajudou a libertar metade de um continente. Espero que tenham gostado desta incrível jornada. Se você se sentiu inspirado, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias que moldaram o nosso mundo. Obrigado por assistir e até a próxima. O mistério do pontificado de João Paulo II foi marcado por um dinamismo sem precedentes na história do papado. Ele tornou-se o peregrino da esperança, cruzando os oceanos para visitar mais de 120 países, levando a todos o nome de Jesus. O mistério de suas viagens não era político, mas missionário. Ele beijava o solo de cada nação para consagrá-la ao Senhor. O mistério da oposição ao seu avanço espiritual atingiu um ápice violento no dia 13 de maio de 1881, no dia de Nossa Senhora de Fátima, na Praça de São Pedro. O mistério do mal manifestou-se através dos disparos de Mehmet Ali Agca. O Papa foi atingido e o mundo parou em estado de choque. João Paulo II sentiu que a morte o chamava, mas o mistério de uma mão invisível, menos a mão de Maria, menos desviou o projétil que deveria ter sido fatal. O mistério da recuperação do Papa foi um testemunho de perdão cristão. Em 1983, ele visitou seu agressor na prisão de Rebibia, em um gesto que comoveu a humanidade. Ele não buscou vingança, mas ofereceu a misericórdia de Jesus ao homem que tentara tirar sua vida. João Paulo II depositou a bala que o atingira na coroa da imagem de Nossa Senhora em Fátima, selando o mistério da proteção mariana sobre seu pontificado. Ele compreendeu que seu sofrimento era um mistério de união com a paixão de Jesus e que o sangue derramado no altar da Praça de São Pedro era o combustível para uma missão ainda mais profunda, a defesa da vida humana desde a concepção até a morte natural. A partir deste evento, o mistério de sua atuação global intensificou-se. Ele tornou-se a voz dos que não tinham voz, denunciando as injustiças sociais na América Latina e o materialismo desenfreado no Ocidente. Em 1986, ele convocou em Assis o mistério do encontro interreligioso pela paz, provando que o nome de Jesus é um convite ao diálogo e não ao isolamento. João Paulo II via no mundo um campo de batalha espiritual onde o evangelho da vida enfrentava a cultura da morte. O mistério de sua resistência era fundado na verdade sobre o homem. Ele ensinava que só em Jesus o ser humano encontra a resposta para o enigma da dor e do desejo de felicidade eterna. Neste bloco, testemunhamos o triunfo do perdão sobre o ódio. João Paulo II provou que a força do sucessor de Pedro não reside na segurança física, mas na fidelidade ao mandato de Jesus. O atentado de 1981 não o calou, pelo contrário, deu-lhe uma nova autoridade moral. Ele tornou-se o pai das nações, um homem que, mesmo ferido, continuava a caminhar com o cajado do pastor, guiando a humanidade através dos perigos do fim do século XX. O mistério da bala desviada foi o sinal de que sua missão ainda estava longe do fim, e que ele ainda deveria ver as grandes muralhas da opressão caírem diante do poder da oração. O mistério da influência geopolítica de João Paulo II atingiu seu clímax em novembro de 1989, com a queda do Muro de Berlim. O Papa que viera da Polônia fora o catalisador espiritual desse movimento, inspirando o sindicato Solidariedade e desafiando o Império Soviético com a força da verdade. O mistério da queda das muralhas foi a vitória da dignidade humana sobre a ideologia. Um evento que João Paulo II atribuiu à intervenção da Virgem Maria e à providência de Jesus. Ele via na Europa, reunificada a esperança de um continente que pudesse respirar com dois pulmões, o Oriente e o Ocidente. No entanto, o mistério de sua vigilância não relaxou. Ele alertou o mundo que, após a queda do comunismo, o perigo agora seria o vazio ético do capitalismo selvagem. Nos anos de 1990, o mistério de sua paternidade espiritual voltou-se intensamente para a juventude. Ele criou as Jornadas Mundiais da Juventude, reunindo milhões de jovens em cidades como Manila, Denver e Paris. O mistério dessa conexão era inescrutável. O Papa idoso tornava-se o herói de uma geração que buscava sentido no nome de Jesus.
Ele os chamava de sentinelas da manhã, pedindo que fossem os protagonistas de um novo milênio de fé. O mistério de sua vitalidade, mesmo com os primeiros sinais do mal de Parkinson em 1992, era um testemunho vivo de que a força de Jesus se manifesta na fraqueza humana. Ele continuava a escrever encíclicas fundamentais, como a Veritatis Splendor, defendendo a existência de verdades morais absolutas que ancoram a liberdade. O mistério do grande jubileu do ano 2000 foi o ápice litúrgico de seu pontificado. João Paulo II conduziu a Igreja através da Porta Santa, pedindo perdão pelos erros dos cristãos ao longo dos séculos, em um gesto inédito de humildade, conhecido como a purificação da memória. Em sua peregrinação à Terra Santa no ano 2000, ele rezou diante do Muro das Lamentações em Jerusalém, selando o mistério da reconciliação com o povo judeu, a quem chamava de irmãos mais velhos. Ele via em cada passo sobre o solo sagrado a confirmação da missão de Jesus como o único redentor do homem. O Papa estava visivelmente mais curvado e trêmulo, mas seu olhar permanecia fixo na eternidade, preparando a cristandade para enfrentar os desafios do século XXI com a coragem da esperança. Neste bloco, vemos o Papa como o condutor da história. Ele não apenas assistiu às mudanças do mundo, ele as provocou através da força do Evangelho. João Paulo II provou que a oração de um homem pode mover as engrenagens das superpotências. O mistério do novo milênio abrir-se diante dele não como uma incerteza, mas como um novo campo para a semeadura de Jesus. Ele entrava nos anos finais de sua vida como um ancião venerável que entregara tudo o que tinha, mas que ainda guardava em seu coração o segredo de uma juventude espiritual que o tempo não podia consumir. O peregrino estava chegando perto de sua última estação, mas sua voz ainda ressoava como um trovão de fé sobre a face da terra. Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num dos mistérios mais fascinantes e comoventes do Vaticano. A terceira profecia de Fátima e a sua ligação profunda com o Papa João Paulo II. Estão prontos para desvendar esta história incrível? Tudo começa em 1917, em Fátima, Portugal. 3 jovens pastores, Lúcia, Francisco e Jacinta, afirmaram ter visto a Virgem Maria, que lhes revelou 3 segredos. Os 2 primeiros foram tornados públicos décadas mais tarde e falavam sobre uma visão do inferno e o fim da Primeira Guerra Mundial, prevendo também o início da Segunda e a ascensão do comunismo na Rússia. Mas o terceiro segredo, esse permaneceu guardado a 7 chaves no Vaticano por mais de 80 anos, alimentando todo o tipo de especulações e teorias. O que continha essa mensagem tão poderosa? As pessoas imaginavam profecias apocalípticas, o fim do mundo, grandes desastres naturais. A curiosidade era imensa e a pressão sobre o Vaticano para revelar o segredo só aumentava. E é aqui que entra o Papa João Paulo II. A sua vida cruza-se com esta profecia de uma forma dramática e que parece saída de um filme. A 13 de maio de 1981, exatamente no aniversário da primeira aparição em Fátima, o Papa atravessava a Praça de São Pedro quando foi baleado por um atirador. Foi um momento de choque global. Ele ficou gravemente ferido e lutou pela vida. Mais tarde, já recuperado, João Paulo II leu o terceiro segredo de Fátima, e o que ele leu deixou-o perplexo. A profecia descrevia um bispo vestido de branco, que caminhava por uma cidade em ruínas, subindo uma colina e sendo morto por soldados. Muitos outros bispos, padres e fiéis também eram mortos no caminho. Para o Papa, a ligação era clara. Ele era o bispo vestido de branco. A visão para ele não previa a sua morte literal, mas sim o atentado que sofreu. Ele acreditava firmemente que foi a mão materna de Nossa Senhora de Fátima que desviou a bala, salvando-lhe a vida. Ele estava convencido de que a profecia se tinha cumprido naquele dia trágico na Praça de São Pedro. Esta convicção mudou a sua vida para sempre. Ele perdoou publicamente o seu agressor e, um ano após o atentado, viajou a Fátima para agradecer. Lá, ofereceu a bala que foi retirada do seu corpo, e ela foi incrustada na coroa da estátua de Nossa Senhora de Fátima, onde permanece até hoje, um símbolo poderoso desta história. Finalmente, no ano 2000, o Vaticano decidiu revelar o conteúdo do terceiro segredo ao mundo. A revelação oficial confirmou a interpretação de João Paulo II. Não se tratava do fim do mundo, mas sim de uma visão simbólica da luta da Igreja contra os regimes ateus do século XX e do sofrimento dos cristãos. Era uma mensagem sobre a força da fé e a importância da oração e da penitência para superar o mal. A história da terceira profecia de Fátima e do Papa João Paulo II é um lembrete poderoso de como a fé, o destino e a história podem entrelaçar-se de formas misteriosas e inesperadas. É uma narrativa sobre sofrimento, sobrevivência e uma fé inabalável que inspirou milhões de pessoas em todo o mundo. O que acharam desta história?
Acreditam na ligação entre a profecia e o atentado? Deixem as vossas opiniões nos comentários, adoraríamos saber o que pensam. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os amigos e subscrever o canal para não perderem os nossos próximos mistérios. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.